Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, e o versículo 10. Todos encontraram? Diz assim: Assim diz o Senhor: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens e nem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens, sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá a voz de gozo, a voz de alegria, a voz de noivo e a voz de esposa, e a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom. Porque bom é o Senhor, porque a sua benignidade é para sempre, e dos que trazem louvor à casa do Senhor. Pois farei que torne o cativeiro da terra como no princípio, diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores que façam repousar o gado. Podeis assentar-vos. No domingo passado, essa palavra também ecoou de maneira audível ao meu coração, e durante essa semana ela permaneceu, e na tarde de hoje, eu estive vendo um relato sobre a vida de Jeremias, o seu tempo e a situação de Judá, para a qual ele estava ali profetizando. E eu não entendi, irmãos, porque essa palavra, ela perdurou em meu coração. No domingo eu fui incomodado com ela, domingo passado, durante essa semana, e hoje pela tarde, com a Bíblia na mão, essa palavra ainda continuava ecoando aos meus ouvidos. E quando me foi informado que eu farei a leitura, eu falei: então tá bom, Senhor, então eu entendo. Nós sabemos pelo relato bíblico do livro do profeta Jeremias, que foi levantado por Deus para profetizar a Judá, que Nabucodonosor havia tomado todo Israel, havia destruído o templo, havia derrubado os muros e havia assolado a cidade. E Jeremias foi levantado como uma voz, primeiro, de pré-anúncio dessa destruição. Jeremias havia dito ao povo: se arrependam. Havia dito aos reis: se arrependam. E ao invés de eles se curvarem e se arrependerem, o que eles fizeram? Perseguiram Jeremias, maltrataram Jeremias. Falsos profetas se levantaram contra Jeremias, mas Jeremias continuou firme. E nesse capítulo 33, a começar pelo 32, avançando até mesmo no 34, e principalmente o 33, o Senhor soa uma voz de esperança aos ouvidos do povo. A cidade destruída e desolada, o povo perdido sob o cativeiro, e Deus ecoa uma voz de esperança, dizendo: neste lugar de que vós dizeis que está deserto, sem homens e sem animais, nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém que estão assoladas, sem homens e sem moradores e sem animais, ainda se ouvirá. Ou seja, o cenário que você está enxergando não é o cenário que eu já projetei e já preparei para vocês. Vocês estão enxergando desolação, abandono, ruas vazias, choro, tristeza e cativeiro. O que eu estou projetando é outra coisa. Aleluia. O momento é de dor por causa da desobediência. O momento é de dor porque vocês não se encurvaram a mim, se encurvaram aos deuses estranhos.
O momento é de desolação, porque ao invés de se arrepender, vocês continuaram no pecado, mas depois do castigo, eu já projetei uma exaltação, eu já projetei ruas cheias, eu já projetei cânticos, eu já projetei homens, eu já projetei casamentos, eu já projetei terras frutíferas, eu já projetei multiplicação dentro da cidade que está desolada. As vossas vistas, destruição, mas diante de mim há uma reconstrução de glória. O momento é de choro, mas eu já projetei o consolo. E aí ele diz: se ouvirá voz de gozo, em lugar do quê? Porque o povo estava pranteando. Voz de alegria, por quê? Porque o povo estava chorando. E a voz dos que dizem: louvai ao Senhor dos exércitos, porque é bom. Ou seja, vai voltar a ter culto nesse lugar. Hoje não tem culto, mas vai voltar a ter culto. Hoje o culto a mim está proibido, mas vai voltar a ter culto. Hoje não tem templo, mas vai voltar a ter templo. Hoje não tem alegria na minha presença, mas vai voltar a ter alegria na minha presença. E ele continua, versículo 12: assim diz o Senhor dos exércitos, ainda neste lugar que está deserto, sem homens e sem animais, em todas as suas cidades, haverá uma morada de pastores, que façam repousar o gado. Em outras palavras, vai ter guia. Hoje vocês estão tudo perdido, mas vai ter guia que vai guiar vocês para o caminho certo. Vai ter alguém dizendo: ó, é por aqui. A palavra diz que é por aqui. A palavra está dizendo que é por aqui. O Senhor está dizendo que é por aqui. O momento está todo mundo fazendo o que quer, andando do jeito que quer, mas haverá um tempo que, além de alegria, além de casamento, além de noivado, além de culto, vai ter alguém pregando a palavra, instruindo o povo, colocando no lugar, direcionando para o céu, trazendo a minha presença, ensinando a lei. Aleluia. O que Deus traz através de Jeremias é esperança, porque à vista do povo não havia mais esperança, mas Jeremias se levanta com uma voz profética. Primeiro ele traz a palavra de juízo, e agora ele traz a palavra de esperança. Porque é difícil, irmãos, encontrar esperança quando tudo à nossa volta está desmoronando, quando tudo está se perdendo, quando tudo está destruindo. Sabe quando você leva a mão na água e você levanta e a água começa a escorrer por meio dos seus dedos, você tenta fechar, segurar, mas não consegue? Muitas das vezes a nossa caminhada é assim. Mas hoje o Senhor te traz uma palavra de esperança. Enxergue que esses dias de tristeza vão se findar, esses dias aí, que parece que está tudo sem solução e sem direção, Deus há de botar um basta, e a alegria vai sorrir, ou melhor, a alegria vai surtir na tua vida novamente, amém, irmãos? Igreja, por gentileza, de pé.